No Café com Política de hoje, o nosso convidado é o deputado estadual Guilherme da Cunha, do Partido Novo. Deputado, bom dia, bem-vindo aqui aos nossos estúdios no Mercado Central. Prazer falar com o senhor. Bom dia, Rodrigo. Tava morrendo de saudade de poder fazer uma entrevista ao vivo contigo. Infelizmente a Thalita está no estúdio, não está aqui com a gente. E poder conversar com os ouvintes. E ainda melhor aqui no Mercado Central. Acabando a entrevista, eu vou correr para comprar um queijo. Canastra do Mauro no Roça Capital. Não perco por nada. Realmente, os queijos aqui são maravilhosos. Eu também já fiz isso, viu, deputado? Tenho comprado e comido queijo, que é uma maravilha. Como o senhor disse, a Thalita não está aqui com a gente no estúdio, mas está presente também, de casa, nos estúdios que a gente montou para que ela esteja devidamente bem instalada. Deputado, para começar, eu quero falar com o senhor a respeito dessa questão do decreto do frete. Ontem, a Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa rejeitou emendas que foram apresentadas no plenário sobre esse projeto que busca revogar o decreto do governador Romeu Zema. Eu queria que o senhor explicasse em que pé está essa situação e que o senhor falasse o porquê do senhor defender esse decreto que foi assinado pelo governador Romeu Zema no começo do ano. Rodrigo, a situação está desesperadora, né? Tá tudo montado para que o projeto seja aprovado a toque de caixa. É tão acelerada a tramitação que marcaram 2 reuniões extraordinárias da Comissão de Constituição e Justiça para sexta-feira da semana passada. No mesmo horário, marcaram reunião da Comissão de Transporte. Ontem já estava marcada a votação em plenário e também uma reunião da Comissão de Transporte já para deliberar sobre o projeto em segundo turno. E as emendas apresentadas em plenário, eu fui autor de uma delas, eram medida de desespero mesmo, era para retirar da tramitação no plenário, ver se ganhava mais um dia. E nesse um dia, os deputados que ainda não se aprofundaram na matéria teriam a oportunidade de analisar o que está em jogo ali e se sensibilizarem com as vantagens do decreto, principalmente da liberdade para quem quer trabalhar. O decreto, ele moderniza as regras do frete em Minas Gerais para tirar algumas exigências que não faziam o menor sentido no quesito segurança e serviam só para garantir lucro de empresário de ônibus, para fazer monopólio para eles. E faziam isso às custas do pequeno trabalhador, do pequeno empresário, do empreendedor de 1, 2 ônibus, que ficava impedido de trabalhar, de ter renda, de colocar comida na mesa para garantir o lucro desses grandes empresários de ônibus. O decreto retirou essas exigências, permitiu que essas pessoas trabalhassem e permitiu também que o cidadão mineiro pudesse viajar pagando menos, com mais conforto e mais segurança. O decreto é bom demais e essa tramitação acelerada contra ele muito me entristece, vai prejudicar quem é pequeno para garantir lucro de quem já está há tempo demais nas benesses do poder. Deputado, bom dia para o senhor. Ontem o Rodrigo Freitas, eu não estava aqui no Superena, entrevistou o deputado estadual Alencar da Silveira Júnior e ele falou que o senhor está defendendo a empresa, né? E não os interesses públicos. Queria que o senhor comentasse essa fala do deputado Alencar da Silveira Júnior ontem aqui ao Café com Política. Thalita, eu defendia a empresa antes de virar político. Fui muito bem sucedido nisso, inclusive. Eu fui advogado da Buser antes de virar político, desde a fundação dela até eu ser eleito. E consegui uma liminar para ela poder funcionar. O que faz, inclusive, que essa revogação do decreto tocar nas pressas na Assembleia e parecendo ter a Buser como alvo, parece que ela que ameaça um pouquinho mais ali o interesse dos grandes empresários de ônibus, vai ser inútil quanto a ela, porque ela vai continuar tendo a liminar. Mas foi justamente com essa atuação que eu pude conhecer as regras do setor e ver o quanto que era injusto, o quanto que protegia os poderosos e o quanto que fazia isso às custas da renda dos pequenos. E mesmo depois de conseguir eliminar, Thalita, ficou um amargo na boca de que, poxa, vá lá, né? A Buser teve meios para contratar um advogado especializado, conseguimos eliminar para ela. Mas quem era pequeno não tinha essa mesma oportunidade e ficava impedido de trabalhar. E eu queria que a regra fosse boa para todo mundo e não só para quem tinha dinheiro para pagar advogado. Daí eu decidi entrar para a política, concorri numa eleição até bastante inusitada, né? Primeira eleição que eu disputei por um partido desconhecido, com poucos recursos, e falando abertamente sobre isso na campanha, que eu queria levar para todo mundo essa liberdade, né, de frete, de trabalho. Tive a confiança da população, fui eleito e rescindi o contrato com a Buser. Perdi dinheiro pra caramba com isso, porque a empresa cresceu depois e eu não recebi mais nada. Mas eu fiz isso com um sorriso no rosto, que você não acredita, porque a gente tem a oportunidade de mudar as coisas que a gente acha que está errado
em Minas e no Brasil, melhorar a sociedade, melhorar a vida das pessoas, isso não tem dinheiro que pague. Então, eu sou muito satisfeito de ter tido a oportunidade de trabalhar com a Buser e também sou muito satisfeito de ter rompido o contrato com eles depois que virei político, para poder fazer um trabalho independente, honesto e em benefício de todo mundo e sem estar vinculado a grandes empresários, especialmente esses grandes empresários do ônibus que estão prendendo a gente no atraso. Deputado, o senhor teme que os seus posicionamentos relativos a esse assunto o deixem isolado na Assembleia Legislativa, até porque o senhor já disse que há um clima todo favorável a realmente a revogação, a derrubada desse decreto? Rodrigo, eu tenho muito medo e muita preocupação de ficar isolado das pessoas que eu represento. A Assembleia é um ambiente que eu tenho certeza ajuda muito a gente ter boas relações. Mas tem que lembrar que eu estou lá a trabalho, com uma missão. Eu estou lá para representar o cidadão comum, o cara pequeno, sem sindicato, sem lobby, que normalmente não tem vez, não tem voz e só é lembrado na hora de pagar a conta. Eu estou lá para representar essa pessoa. Se der para ter ótimas relações com todo mundo, vai ser um prazer, vai até ajudar no trabalho. Mas se para dar voz a esse cidadão tiver que trombar de frente com todo mundo, eu trombo também. Então, nessa questão do frete, pode ser que eu fique isolado. Mas com toda certeza eu vou estar do lado certo, que é o lado de dar liberdade para quem é pequeno poder trabalhar, é o lado de quebrar o monopólio dos grandes empresários e permitir que o pequeno empreendedor, lá do Norte de Minas, do Triângulo, da Zona da Mata, do Mucuri, com 2 ônibus, possa colocar comida na mesa sem ser marcado pelo fiscal. Deputado, eu queria aproveitar a presença do senhor aqui no Café com Política para tocar no... Ô Thalita, peraí só um pouquinho, retoma a sua pergunta aí, por gentileza, porque a gente perdeu temporariamente o seu sinal, aí eu vou te pedir para recomeçar a pergunta para que o deputado Guilherme da Cunha possa ouvi-la adequadamente. Retoma aí, por favor. Agora vocês conseguem me ouvir, Rodrigo? Sim. Sim, o deputado, eu estava dizendo que eu queria aproveitar a presença do senhor aqui no Café com Política para fazer uma pergunta em relação a uma outra demanda que está sendo discutida. Inclusive, a gente falou sobre isso com o governador Romeu Zema na semana passada, que é sobre a terceirização da vistoria veicular. O governo está avaliando alguns modelos possíveis para essa terceirização. O governador Romeu Zema admitiu que o Estado está atrasado nessa questão. Hoje, essa vistoria ela é feita pela Polícia Civil, pelo Detran, e aí a gente sabe que tem um serviço precário, né? Em questão de deslocamento, em questão daquilo que é oferecido, em relação a muitos pontos que a gente sabe que é uma demanda grande aí dos motoristas. De acordo com a legislação, esse processo só é legal via credenciamento aberto e republicano. Por que está demorando? O senhor está por dentro dessa discussão? O senhor tem falado sobre... Sequência com a desvinculação do Detran da Polícia Civil. Funciona assim em todos os estados do Brasil. O Detran só é vinculado à Polícia Civil em Minas Gerais. E quanto à vistoria, a gente pelo menos não está isolado na fila do atraso. Há outros 4 estados que a vistoria, pelo que me lembro aqui da última vez que eu analisei os dados, ainda era monopólio estatal. Mas onde funciona melhor, onde a gente tem, né, os modelos de maior eficiência, e cito aqui o estado de São Paulo, isso já é executado via credenciamento aberto, credenciamento republicano, e é esse modelo que a gente precisa trazer para Minas Gerais. Eu tenho certeza que é um processo complexo, porque lida, né, com uma mudança muito grande, cultural até, no Detran, mas é um processo necessário e eu gostaria muito de ver isso acontecendo, né? Eu tinha colocado como meta mesmo, assim, para o meu mandato, para minha atuação, conseguir isso até o final desse primeiro semestre legislativo. Como ele está terminando, né, no final desse mês, talvez não vai dar. Mas eu queria muito ver isso acontecendo o quanto antes. Ela refazendo a meta, quem sabe a gente faz isso até outubro, eu ia ficar bastante satisfeito. Minas Gerais precisa sair da fila do atraso. Deputado, o nosso tempo, o senhor sabe que é finito, mas ainda dá tempo de tocar no outro assunto, que são as emendas parlamentares. O senhor age de maneira diferente da maioria dos deputados e faz um edital para que as prefeituras possam disputar o dinheiro das emendas parlamentares ao qual o senhor tem direito. Emendas que são pagas tradicionalmente todos os anos pelo Legislativo. Parece que o senhor já está se movimentando nesse sentido, né? Conta pra gente como funciona, e a gente tem uma audiência muito grande no meio político, o senhor sabe disso. Para aquele prefeito que está nos ouvindo, tem uma obra que quer que seja feita na cidade dele, tem alguma movimentação que quer que aconteça na cidade dele, como ele deve fazer, como ele deve proceder para disputar esse valor que de repente o seu mandato pode disponibilizar?
Rodrigo, obrigado pela oportunidade de poder falar disso aqui, divulgar o edital que está com inscrições abertas, né? Como funciona? Emenda parlamentar é um pedacinho do orçamento que cada deputado manda para onde bem entender. Essa é a verdade. E o que a gente observa é tradicionalmente os deputados mandando para onde eles tiveram voto, para onde eles conhecem o prefeito, para as chamadas bases deles, né? E eu acho isso muito errado. Tanto eu quanto o deputado federal Thiago Mitrô, que é um parceirão no meu mandato como um todo, e especialmente nesse projeto do edital de emendas. A gente acha errado porque é o dinheiro do estado inteiro, arrecadado dos impostos da população de todos os cantos de Minas Gerais, e que não pode ir para onde tem conexão com o poder, onde tem amizade com o deputado. Tem que ir para onde precisa mais. Tem que ir para onde tem bom projeto. Então a gente resolveu fazer um edital aberto para qualquer prefeito ou entidade poder se inscrever e disputar o recurso sem ser com o Pires na mão, com a promessa de troca de favor ou de apoio, mas disputar o recurso com um projeto no papel mostrando como que vai usar o dinheiro, como que isso vai beneficiar a população nas áreas de saúde, segurança, educação e saneamento básico, e com o julgamento, né, desses projetos feitos por um corpo técnico e não por mim ou pelo deputado Thiago, né, mas por um corpo técnico de especialistas que vão saber avaliar qual que é o melhor projeto, e é para lá que o dinheiro vai. Lembrando que o projeto não é uma coisa assim tecnocrática, que tem que ser uma coisa super elaborada. A gente leva em consideração a carência local, a dificuldade da própria prefeitura, às vezes pequena, né, para se estruturar e fazer o projeto. Mas a ideia é que o prefeito ele troque o Pires na mão e o olhar voltado para Brasília ou para a Assembleia pelo projeto no papel com o olhar voltado para a própria cidade. Aí ele vai ter chance de conseguir o recurso e a gente vai fazer chegar lá, independente dele apoiar a gente ou não, da gente ter voto no lugar, dele ser da oposição, isso é irrelevante. O importante é o dinheiro chegar para a população. E a inscrição está aberta pelo site libertaminas.com.br. Fica a dica, então, para toda a audiência aí do mundo político, para os prefeitos, vereadores e também para as lideranças locais que podem incentivar o seu prefeito ou entidades e hospitais, escolas a participarem também. Libertaminas.com.br é o maior edital do gênero em todo o Brasil. A gente já teve mais de 4.000 projetos inscritos ao longo das 2 edições anteriores, distribuição de 46 milhões de reais. A gente está muito satisfeito com o alcance que está conseguindo e a mudança na cultura política que isso gera. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. São perguntas objetivas, respostas igualmente objetivas. Você já conhece o quadro, mas não custa reforçar, melhor dizendo, essas regras por aqui. Combinado, deputado? Combinado. Para começar, seu duelo com o deputado Alencar da Silveira Júnior. Não tem duelo nenhum com o deputado Alencar. A gente tem uma divergência de ideias. Eu defendo a liberdade para que as pessoas possam trabalhar. Aparentemente ele defende aí os empresários do setor de ônibus. Fretamento, diferença ignorada para o transporte regular? Perdão, Thalita, pode repetir? Sim, deputado. Fretamento, diferença ignorada para o transporte regular? São modelos diferentes de transporte e, na minha visão, ambos válidos. O que a gente tem que preocupar é que sejam seguros. Preocupar com o grupo que faz a ida, faz a volta, é regrinha boba para garantir lucro de grande empresário de ônibus. O presidente da Assembleia, Agostinho Patrus. Eu tenho visto o presidente muito resistente a avançar as pautas do governo. Tenho visto uma dificuldade muito grande de diálogo. Eu não estou satisfeito com a condução que ele tem feito no Legislativo. O governador Romeu Zema. O governador Romeu Zema é o melhor governador do país. Ele tem feito mágica com um estado falido, que recebeu da gestão anterior, tem tido um desempenho excepcional na pandemia e está preparando as bases para o crescimento de Minas Gerais. A gente já atraiu mais de 120 bilhões de reais de investimentos que vão garantir a Minas Gerais um crescimento muito sólido nos próximos anos. Isolamento do Partido Novo na Assembleia? Eu não diria do Partido Novo, eu diria que no presente momento está difícil ser governo na Assembleia. O presidente, como eu disse, não está muito amigo da gente, não. A liberdade econômica. Fundamental. Liberdade econômica, ela é importante especialmente para quem é pequeno. Quem é grande consegue contratar advogado, contador, especialista e ganha, vence a papelada e a burocracia. Quem é pequeno fica preso na informalidade, morrendo de medo do fiscal, sem saber se vai poder voltar para casa com o dinheiro obtido com o suor do próprio rosto. Fundamental, especialmente para quem é pequeno, é por isso que eu defendo tanto.
Deputado estadual Guilherme da Cunha, do Partido Novo, nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Deputado, obrigado pela presença, pela visita aqui ao Mercado Central. Não posso terminar sem falar uma coisa importantíssima. Me desculpe extrapolar o tempo, mas está para ser votada essa semana a instituição de novos privilégios para membros do Ministério Público na Assembleia de Minas. Eu estou há semanas lutando contra isso, nas comissões, no plenário, mas está para ser votado essa semana, em segundo turno, a criação chega ao cúmulo de pagar auxílio saúde para parente de promotor. Se a sociedade não prestar atenção nisso, se a imprensa não noticiar, se isso não começar a virar pressão social sobre a Assembleia, esse absurdo vai passar, vai virar direito adquirido e a conta quem vai pagar somos todos nós. Plano de saúde, auxílio saúde para parente de promotor. Já chegou nesse nível, 22º penduricalho que eles vão poder ter direito. Obrigado mais uma vez, deputado. Vamos